Cristo, Yeshua Hamashia, o Filho de Deus, unigênito do Pai. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, pelo século dos séculos. Aleluia, aleluia. Abrace alguém que está perto de você e diga: você tem um privilégio de ser filho desse Deus. Vá se sentando nesse mesmo espírito de adoração. Que alegria estarmos aqui hoje, que bom podermos celebrar Jesus. Já tivemos no primeiro momento com os irmãos no culto da manhã, e agora estarmos juntos, é uma alegria podermos celebrar ao Senhor neste lugar. Vocês viram nos avisos que nós estamos neste mês de fevereiro e hoje encerramos a nossa série de mensagens, o privilégio de ser filho de Deus. Diga para quem está mais uma vez do seu lado: você tem um privilégio de ser filho de Deus. E interessante, queridos, que quando eu estava orando, o Senhor colocou este tema e eu comecei a escrever sobre isso. Nós falamos na primeira semana que nós temos o privilégio de passar pelo novo nascimento. A gente viu lá a inquietação de Nicodemos, um homem que era religioso, mas ele reconhece em Jesus que realmente ele era filho de Deus. Preocupado com o clérigo, preocupado com os religiosos, ele vai buscar Jesus de noite. E Jesus diz para ele, e ele pergunta: o que é que eu preciso fazer? Talvez esperando uma lista de regras, uma normativa nova de fé. E Jesus diz: olha, não precisa nada disso, te é necessário nascer de novo. E Jesus estava falando para ele de algo que não dependia dele, mas dependia daquilo que Jesus iria fazer. E passamos pelo novo nascimento. E nós vimos que aquele que é imaturo espiritualmente, o termo grego para filho imaturo é téknon, é aquele filho recém-nascido, é aquele menino que dá muxoxo, é aquele menino que ainda é rebelde, que ainda não ouve direito aquilo que o pai está colocando, mas o pai está aplicando fé e está dizendo: ele vai crescer, ele vai se tornar um filho maduro, ele vai se tornar um ruiós, ele vai entender os propósitos que eu tenho para a sua vida. Na segunda semana a gente falou sobre isso, algumas características daquele que se torna maduro, daquele que quer crescer em Deus, daquele que olha para a eternidade. Semana passada, na terceira mensagem, nós vimos que o filho maduro, ele anseia por avivamento. Você reconhece alguém que é um filho maduro de Deus quando ele tem satisfeito consigo próprio. Você sabe que o imaturo, ele está sempre vendo defeito nos outros. O maduro, ele está sempre vendo algo nele mesmo. Paulo já tinha aberto igrejas, já tinha feito viagens missionárias, já tinha feito grandes coisas em prol do reino de Deus, mas ele declara: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer não faço, o mal que não quero, isso faço. E ele está toda hora dizendo: eu quero crescer mais em Deus, eu quero melhorar mais em Deus. Isso são sinais de alguém que busca esse avivamento. Quando nós vemos aquilo que está acontecendo na faculdade americana, aquilo que está constrangendo todos, porque ninguém está medindo o outro, cada um está dizendo: eu preciso de mais de Deus. E esse anseio por um avivamento é uma marca de alguém que diz: eu preciso crescer em Deus, eu quero ser maduro em Deus. E nessa última mensagem desta série que encerramos hoje, o tema que eu dei foi o processo de Pedro. Diga para quem está do seu lado: o processo de Pedro. E nós vamos ver que Pedro, na construção do que Deus iria fazer através de sua vida ainda, nós vamos estar estudando o final do capítulo 9 de Atos e uma parte do capítulo 10, deixe sua Bíblia já engatilhada aí. E quando eu estava escrevendo sobre isso, uns dias atrás, eu fiz um devocional falando sobre o centurião Cornélio, mas na realidade Pedro precisou passar por alguns estágios, Deus precisou prepará-lo, para que ele pudesse ter a revelação do novo, do projeto de evangelismo global de Jesus, que não era apenas só na Judéia ou na Galileia, mas aquele amor de Deus precisava ser estendido pelos povos, tribos, línguas e nações. E eu coloquei alguns subtítulos. Sempre que eu começo a escrever uma mensagem, eu vou escrever alguns supostos títulos. Eu coloquei o despertar de Pedro, o estágio na casa de Simão Curtidor, o milagre na casa de Cornélio, ou a preparação de Pedro. Vamos ler lá Atos capítulo 10, versículo 1, vai ser postado aqui, eu sempre falo isso, anote.
Marca aí, bota a Bíblia, o celular no modo avião, abra o seu bloco de notas, fica anotando aí aquilo que Deus falar com você, anota os textos, anota os tópicos, anota as frases. Eu tenho certeza que durante a semana, eu vou convidar a ler Atos 9 e 10 essa semana. Deus vai estar ministrando algo ao seu coração. Conforme você for achando, vai glorificando ao Senhor. Deus abençoe os irmãos do culto online que estão nos acompanhando, que a graça também do Senhor esteja te alcançando aí, você receba essa palavra em nome de Jesus. Todos acharam, amém? E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, como toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Versículo 5, agora pois envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome, ou que também é conhecido como Pedro. Até aí. O texto fala, queridos, de um homem que agora está recebendo uma missão, como eu comecei a dizer, para que o evangelho de Jesus pudesse ser aberto. Esse homem, Pedro, que apesar de já ter passado, quem já leu o livro de Atos vai ver, e eu vou falar de algumas passagens aqui, em vários momentos o Senhor já tinha usado Pedro para ressuscitar mortos, o Senhor já tinha usado Pedro para curar deficientes, para impor a mão e libertar pessoas que eram oprimidas por espíritos malignos, mas no entanto Pedro ainda era limitado em algumas áreas. Assim como eu e você, talvez o filho maduro, o grande problema na nossa caminhada cristã é que a gente aceita Jesus e a gente começa a nossa caminhada com Deus, o filho imaturo, às vezes a gente pensa em desistir algumas vezes e a gente vai querendo crescer, participa de seminários, encontros, a gente vai crescendo diante da presença dele. Obrigado. Mas depois de um determinado tempo, se nós não vigiarmos, a gente acaba ficando em um nível, a gente acaba ficando no platô, a gente não sai mais dali. Você já viu aquela pessoa que faz dieta ou que vai para a academia, ela perde peso, ela adquire massa muscular, mas chega um determinado momento que o corpo se habitua com as dietas, com as atividades, e por mais que ela se esforce, o peso não muda, o corpo não muda, porque chegou num platô, chegou num nível de estagnação. Quero declarar que hoje o Senhor vai nos tirar de toda a estagnação para a honra e glória do nome de Jesus. Pedro tinha áreas ainda a crescer, mas interessante que o Senhor, lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, quando o Senhor está ali, sem saber ainda se os discípulos haviam entendido quem ele era, no versículo 13, a Bíblia diz que Jesus pergunta aos discípulos: quem dizeis vós que é o Filho do Homem? E uns diz: você é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e um dos profetas. E ele olha para Pedro e diz: e você, quem diz que eu sou? E Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque você não foi revelado da carne nem do sangue, mas foi do meu Espírito. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali, em Mateus capítulo 16, versículo 13, Jesus está ratificando aquilo que acontecera na pesca maravilhosa, quando Pedro passa a seguir Jesus. Jesus está dizendo: apesar da sua humanidade, apesar de muitas vezes você fraquejar, de você tentar agir pela sua carne quando foi contra Malco, quando negou Jesus 3 vezes, apesar da sua humanidade, eu estou olhando para o seu coração e eu estou declarando que através de você, esse evangelho vai ser estendido, através de você, a igreja vai ser estabelecida e coisas grandes vão acontecer aqui na terra. Pedro sou eu, Pedro é você. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é Pedro.
apaixonado por Jesus, ama Jesus, levanta as mãos, depois de um tempo tão poderoso como esse de adoração, chorando, sendo renovados, mas que às vezes a gente dá uma tropeçada, às vezes a gente pensa em desistir, às vezes a gente se chateia com o irmão, às vezes a gente quer jogar tudo para cima, e de repente Deus usa uma palavra, um irmão despertar e a gente volta de novo. Quantas vezes nós passamos por isso? O Senhor queria que a missão que ele havia estabelecido para a vida de Pedro pudesse ser cumprida, e o que eu amo nesse Deus é que ele não adapta a visão por causa do nosso entendimento, mas ele nos transforma para que a missão seja cumprida por completo. O Senhor jamais vai mudar a missão por causa de você, ele vai mudar você por causa da missão. Ele vai nos fazer ser transformados, Ele vai nos fazer ser modificados, Ele vai ajustar áreas da nossa vida, por mais que isso cause dor, por mais que isso nos traga incomodação, inquietação, Ele vai permitir que isso aconteça como Pai amoroso, que a Bíblia diz que se você é corrigido, você é filho, porque o pai que deixou de eu corrigir, ele já lavou as mãos para aquele menino, mas se ele ainda continua corrigindo, é porque ele está aplicando fé e está dizendo, vai crescer, vai mudar, e vai cumprir o propósito pelo qual ele foi estabelecido, pelo qual ele nasceu. Pedro já havia feito tantas coisas para Deus. Pedro, quando a gente olha para a vida de Pedro aqui, ele já tinha feito tantas coisas. Quando a gente olha lá em Atos 2, ele é cheio pelo Espírito Santo, ele faz parte da grupo que obedeceu a voz de Jesus e foi para o cenáculo. Era em média 400 irmãos, só 120 permaneceram, e Pedro estava ali, foi cheio pelo Espírito Santo. Na sua primeira pregação, 3.000 pessoas receberam Jesus. Em Atos 3, a Bíblia fala que Pedro e João estão indo às 3 horas da tarde orar no templo. Quando eles veem aquele paralítico na porta formosa, ele libera uma palavra de fé e aquele homem se levanta na mesma hora. Em Atos 5, Pedro, ele pregando, ele revela a mentira de Ananias e Safira, e a palavra do Senhor diz que aquilo gerou temor em toda a igreja. Em Atos 8, a palavra do Senhor diz que ele entra na cidade para pregar, e ali havia um homem chamado Simão Mago. Aquele homem ganhava muito dinheiro enganando as pessoas com magias, com adivinhações. Quando ele viu Pedro impondo as mãos sobre as pessoas e as pessoas sendo cheias do poder de Deus, aquele homem disse, me venda esse poder, ore sobre mim, eu quero isso para mim, me diga quanto é que eu te pago. E Pedro repreende ele, diz, olha, o Senhor te repreenda, o evangelho é isso, a palavra de Deus é isso aqui. E a Bíblia diz que Simão Mago se arrepende e recebe Jesus como seu Senhor. Em Atos 9, a Bíblia fala que ele chega na cidade de Jope. Quando ele chega lá, Enéas, ele já estava paralítico há 8 anos. Pedro ora por ele e ele fica de pé de novo. Quando próximo à cidade de Jope, havia uma irmã, uma discípula chamada Tabita, que em grego é chamada de Dorcas. A Bíblia diz que ela ajudava os irmãos, ela fazia muita ação social. A irmã Dorcas vem a falecer. Quando alguém disse, olha, Pedro está aqui perto, e alguém falou, então não enterra não, manda trazer Pedro. E quando Pedro chega ali, ora por Dorcas, e a Bíblia diz que ela ressuscita. Esse é Pedro. Deus já tinha feito coisas extraordinárias através da sua vida. No entanto, ele ainda tinha uma visão limitada com relação ao projeto que o Senhor dissera para ele lá atrás. Tu és pedra pequena, e através de você estar estabelecido nessa rocha que sou eu, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O Senhor quer abrir o entendimento de Pedro. A visão de Pedro ainda era que ainda estava na velha aliança, que era para os filhos de Abraão, que era para os filhos da promessa. Quando Deus dá esse entendimento para Pedro, ele precisa passar por um processo para que ele fosse lá na casa do centurião e pudesse fazer o que o Senhor havia preparado para ali. Interessante que o Senhor não mudou nada por causa de Pedro, mas Deus permite que Pedro passe pelo processo. Seria muito mais fácil aos olhos humanos, se fosse talvez eu ou você, que liberasse alguém para essa missão e dissesse, é muito mais fácil mandar Paulo. Paulo tem uma visão transcultural, Paulo entende os povos diferentes.
A Bíblia diz que quando Paulo chega no Areópago e vê altar a todo tipo de Deus, e vê uma placa lá sem Deus escrito, altar ao Deus desconhecido, como eles eram idólatras, eles estavam preocupados de algum Deus não estar sendo cultuado e trazer dano sobre eles, eles disseram, então vamos deixar um altar aqui a mais. E Paulo, cheio de sabedoria, quando chega lá no Areópago, olha para o altar e diz, eu sirvo aquele Deus que você conhece daquele altar, mas que hoje eu vim pregar ele aqui neste lugar. Seria muito mais fácil se essa missão de ir lá para Simão, porque a missão era para pregar. Nós vimos na palavra do Senhor aquele centurião, na cabeça de qualquer judeu, eles tinham ódio dos romanos. Roma subjugava naquela época, tirava impostos pesados dos judeus. Eles se consideravam uma raça superior, eles eram dominadores. E um centurião ainda mais, porque era um oficial responsável por 100 soldados. Se um cidadão romano era arrogante, imagine um soldado romano, imagine um chefe romano. Então talvez quando aquela missão chegasse para Pedro, aquilo não seria aceito com facilidade por ele. E o Senhor permite então que ele passe por todo um processo, para que paradigmas fossem quebrados e ele pudesse ser usado no propósito pelo qual Deus queria fazer através da sua vida. Às vezes, queridos, a gente chega num patamar das nossas vidas como Pedro, e o Senhor já fez tantas coisas, já passamos por encontros, já temos testemunho de libertação, testemunho de provisão, testemunho de derramar, de que Deus nos usou para coisas grandes, de que Deus usou outros na nossa vida para coisas tremendas. E nós glorificamos tanto a Deus por isso. Mas às vezes existem áreas na nossa vida que ainda estão enrijecidas, que nós firmamos conceitos ou até mesmo preconceitos com relação àquilo outro. Porque durante o nosso crescimento em Jesus, passamos por lugares, alguns por igrejas tradicionais, outros por igrejas pentecostais, outros por igrejas neopentecostais. Informações foram sendo agregadas a nós. E aquilo muitas das vezes hoje, sem percebermos, a gente deixa com coisas que já não eram mais para estar em nós. Nessa nova roupagem do Evangelho, nesse novo entendimento que o Senhor está nos dando. Eu não estou falando de mudança de Bíblia. A Bíblia, ela é inerrante. Tudo que está escrito é real e é verdadeiro para as nossas vidas hoje. E ela precisa ser trazida como ela tem que ser. Mas nós precisamos entender aquilo que somos como igreja, de reino que o Senhor nos deu, aquilo que Ele tem soprado neste momento para nós. E Pedro ainda, apesar de já ter várias experiências com Deus, ainda estava preso a dogmas que já não eram mais para estar nele. E a palavra do Senhor diz que foi necessário, no final do capítulo 9 diz que ele passasse pela casa de Simão, o curtidor. E ali ele é quebrado, e ali o Senhor quebra paradigmas na vida dele, para que então ele pudesse ser tudo aquilo que Deus queria fazer através da sua vida. Eu queria, claro que em alguns tópicos, mas de uma forma mais expositiva hoje, falar de alguns processos que Pedro precisou passar para dar continuidade ao projeto de Deus na sua vida. Diga para quem está do seu lado, você ainda vai passar por alguns processos para dar continuidade ao projeto de Deus na sua vida. Quantos creem nisso? Diga aleluia. E o que Pedro precisava passar em primeiro lugar? Ele precisava ter uma mudança de mentalidade. Eu já até comecei aqui falando sobre isso. Em Atos 10, 9 diz, e no dia seguinte, indo eles em seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro no terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, feras, répteis, aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que seja imunda. O Senhor traz uma promessa, traz uma revelação para Pedro.
e mostra para ele, como tem no texto, um vaso que desce, daquele vaso sai um lençol preso pelas 4 pontas, e ali tem todo tipo de animal quadrúpede com a unha virada para baixo, que são os animais que os judeus não comem, todo tipo de réptil, todo tipo de ave do céu. E a voz dizia: Pedro, mata e come. E lá na frente ele vai entender que aquilo se tratava dos outros povos. A visão, como eu já comecei a dizer aqui, não era só para a Judéia, não era para a Galileia, mas era até os confins da terra. E Pedro precisava ter a sua mentalidade mudada a respeito do que o Senhor queria fazer agora através da sua vida. Eu quero te dizer, meu irmão, você quer ser usado por Deus, você quer viver o novo de Deus, você quer alcançar as promessas de Deus, permita que todos os dias Ele venha mudar a sua mente. Romanos capítulo 12 diz: e rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês possam permitir essa transformação de mente, que vocês deixem que este culto racional, que esta palavra, que esse logos que está escrito através do rema da revelação, possa trazer essa transformação. E às vezes a gente fica enrijecido porque eu nasci na igreja, porque eu já tenho tantos anos de crente, e às vezes não permitimos que o Senhor abra o nosso entendimento para aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida. Pedro precisou passar por uma mudança de mente para que ele pudesse viver os propósitos de Deus. Às vezes a gente olha para a vida de Pedro, a gente olha para o volume de obras que ele já fez, mas a gente se esquece ainda de tantas coisas que Deus ainda quer fazer. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus já fez coisas grandes, mas aquilo que eu sempre profetizo, se você crê, você ainda pode viver os melhores anos da sua vida, você ainda pode ter grandes experiências com Deus, se nós permitimos, em primeiro lugar, passar por um processo de mudança de mentalidade. Quantos estão comigo? Diga aleluia. Em segundo lugar, queridos, para que ele pudesse passar por esse processo, em segundo lugar, o Senhor teve que o colocar num estágio estratégico. Diga estágio estratégico. Antes de ele ir para Atos capítulo 10, para a casa do centurião Cornélio, ele precisou passar pela casa de Simão, o Cirineu. Ele está em Jope. Eu falei aqui, a Bíblia diz que o Senhor usa ele para orar por Enéas, o paralítico, há 8 anos é curado. Ele ora por Dorcas, ela ressuscita. Deus faz coisas extraordinárias através da vida dele. Mas agora, ele precisa, naquele lugar como missionário, pousar em algum lugar. Em Atos capítulo 9, versículo 43, diz: e ficou muitos dias em Jope, com certo Simão. E Deus permite que ele fosse ali para que ele pudesse, através daquele estágio, ser transformado. Eu estava falando de manhã, eu lembro que quando minha esposa estava concluindo a graduação de enfermagem, ela fez um estágio que tinha que fazer pelo curso no HGE. E todas as vezes que eu ia pegar ela, eu já sabia, era do HGE até em casa, ela falando do terrorismo que ela tinha passado. Porque foi facada, porque foi tiro, porque estava assim, porque estava do outro jeito, porque morreu, porque estrangulou, porque... E aquilo era necessário, aquele estágio era fundamental. Para que quando ela chegasse, todo mundo queria o Aliança, todo mundo queria o português, mas a faculdade disse que tem que passar pelo HGE primeiro. Para ver se vai estar pronto, para ver se vai estar habilitado. Porque às vezes a gente quer que Deus nos coloque no lugar ao sol, a gente quer que a promessa seja entregue, mas o Senhor está dizendo, é necessário que primeiro passe por aqui. É necessário que primeiro entenda os processos. Pedro precisa ir para a casa de Simão, o curtidor. E quem é um curtidor de couro? É aquele que manipulava, é aquele que pegava o animal, tirava a pele do animal, usava aquela pele para fazer bolsas, calçados, vasilhames para guardar bebidas e tudo que eles usavam nas suas vestimentas, no seu dia a dia. Grande problema que um judeu ortodoxo como Pedro repelia um curtidor, porque, segundo Levítico, todas as vezes que alguém tocasse num cadáver, ele tinha que passar por um processo de purificação.
A Bíblia fala que ele morava retirado da cidade, próximo ao mar. Eu não sei se era por causa da facilidade com a água, por causa da limpeza. Eu não sei se é porque os homens haviam colocado ele para fora, por causa do cheiro, ou por causa dessa visão religiosa. Mas, no entanto, agora Deus permite que ele esteja na casa de um curtidor, para que ele pudesse entender que ele tinha que amar aquilo que o Senhor amava, ele tinha que estar no lugar que o Senhor queria que ele estivesse, e por mais que aquilo fosse de contra ao seu entendimento dentro da religião, o Senhor está dizendo: mas agora eu também quero te usar para isso. E com o que ele ia comer? Ele iria comer o porco que a pele tinha sido tirada, ele iria comer os animais que antes ele considerava imundo, porque jamais ele iria interpretar a revelação de a casa de Cornélio, de o lençol descer e a voz dizer: mate e come, se ele primeiro não passasse pela casa de Simão curtidor, para que preconceitos fossem quebrados na sua vida. Eu quero te dizer, queridos, às vezes vai permitir que passemos por estágios estratégicos, e esse é o estágio que ninguém quer entrar. Não é aquele estágio que a gente luta para entrar, e a gente luta para ser efetivado, ou a gente luta para ser renovado, mas é um estágio que o Senhor vai permitir que a gente passe, para que a gente seja moldado, para que a gente seja trabalhado, para que a gente seja preparado para aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Quando nós olhamos, queridos, para o povo do deserto, a Bíblia fala que eles passaram 40 anos andando de Canaã, do Egito até Canaã, 40 anos. A distância do Egito a Canaã, em média, 450 quilômetros. A Bíblia fala que quando os espias foram enviados, eles passaram 40 dias para sair de onde eles estavam, para percorrer toda a terra e voltar. Eram 3 milhões de pessoas. Se a gente colocar aí 10 quilômetros, dá para fazer em 1 hora. Mas talvez com família, se a gente colocar 10 quilômetros por dia, são 40 dias. Era para ser 40 dias, mas eles passaram 40 anos. Todas as vezes que chegava no final dos 40 dias, o Senhor renovava o estágio, dizendo: eles ainda não estão prontos para chegar em Gilgal, eles vão ter que passar de novo, 40 dias, e teve um monte de 40 dias, até completar 40 anos. E às vezes a gente está vivendo esse loop espiritual, a gente está vivendo esse platô, a gente está tentando romper, a gente está tentando passar do nível, a gente está querendo chegar, e a gente vê alguém postar, e a gente vê alguém testemunhar, e a gente vê o outro contar, e a gente entra em crise dizendo: meu Deus, parece que eu entrei na caverna do dragão, e toda vez que chega a hora de eu sair, eu nunca saio. Quantos assistiam a caverna do dragão? Nunca sai, nunca chega. Porque Deus está permitindo que esse estágio estratégico permaneça até que a gente entenda o porquê de tudo isso. Pedro teve que ser tratado na sua religiosidade, naquilo que ele considerava imundo. O Senhor precisou tratá-lo para que ele pudesse ser usado para o propósito, para o projeto. E não há nenhum melhor momento para Deus nos tratar quando nós estamos num momento de necessidade. O que ele iria comer do que Simão curtidor botasse na mesa? Hoje é carne de porco, aleluia. Quem fizer o seu porquinho me convide para eu ir lá dar um glória, que eu vou com alegria. Não tenho problema nenhum com isso, aleluia. O que ele ia comer, o que ele ia beber? O cheiro daquele lugar, o ambiente, aquilo que em outro momento ele está dizendo: meu Deus, onde é que eu estou? Como é que eu estou fazendo parte de tudo isso? Deus estava preparando ele para coisas grandes que Deus queria fazer através da sua vida. E às vezes, queridos, Deus está nos colocando em ambientes, na nossa vida financeira, na nossa saúde, no nosso relacionamento, no ministério, e a gente está passando por esse estágio, ele está do céu só aguardando dizer, quando ele aprender o porquê de tudo isso, ele vai ser enviado para o que eu quero fazer através da nossa vida. E o grande problema é que, em vez de a gente se submeter ao querer de Deus, à vontade de Deus, porque no começo do sermão eu falei, ele não muda a missão para nos adequar a ela, mas ele nos muda para que a gente esteja pronto à missão. Então Pedro precisa entender que agora acabou a seleção apenas para os judeus, o amor de Deus havia sido estendido.
Quando você vê lá na frente, quando ele obedece e vai à casa de Cornélio, a Bíblia diz que o anjo já tinha ido na casa de Cornélio. A Bíblia diz que depois que ele prega, o Espírito Santo é derramado sobre todos. Ele já sabia do propósito de Deus, mas quando ele chega lá, a primeira coisa que ele diz é: vocês sabem que não é lícito que eu estivesse aqui. Ele está mal-humorado, ele está ali contra a vontade dele, porque a ficha ainda não tinha caído. E às vezes a gente está assim. A gente está fazendo porque alguém disse, porque agora é campanha, porque agora tem que fazer. Porque esse negócio, porque não é minha praia, porque talvez não seja a minha vibe, porque eu prefiro fazer aquilo outro. E o Senhor está permitindo que passemos por estágios estratégicos para Ele nos habilitar a coisas maiores que Ele quer fazer em nós, através de nós. Ele seria o pai da igreja, Ele seria aquele que seria o pilar para coisas grandes que iriam acontecer lá na frente, mas primeiro Ele precisa aprender que o que Deus queria fazer não era como Ele queria, nem a quem Ele quisesse, mas era do jeito de Deus e da maneira de Deus. Um filho maduro é aquele que não faz mais o que ele quer, é aquele que entende que quem é governado pelo Espírito, ele não sabe de onde vem, ele não sabe para vai, ele é submisso ao querer de Deus, a soprar do Espírito, e ele se submete a ele. Vocês estão aqui nessa noite, irmãos? Não existe momento melhor para Deus trabalhar em um homem do que na hora que ele precisa de algo, e Deus sabe disso. E enquanto o cara está com dinheiro, ele é prepotente, ele faz o que ele quer, e Deus permite que ele seja tocado nas finanças, aí ele se submete ao querer de Deus. Outros saúde, outros o financeiro, outros. Então permita aprender nesse estágio, permita entender qual é o querer de Deus, e logo isso vai passar para a honra e glória do nome de Jesus. Eu amo essa frase de Martin Luther King, porque a gente está nesse processo. Pedro já tinha feito tantas coisas, mas ainda ele precisava passar por outras coisas. E é exatamente isso que o Dr. King diz, quando ele declara: eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia ser ainda, eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. Aleluia. Esse é eu e você. Falava mal de todo mundo, reclamava de todo mundo, se queixava de todo mundo. Não olhe para o lado agora não, não constranja ninguém, não cutuque ninguém. Esse era a gente, que viemos para Jesus, que dava muxoxo, que reclamava, que era inquieto, mas depois de um tempo, depois de um processo de maturação, depois de algumas experiências, hoje, a gente ainda não está no nosso lugar, ainda não chegamos a ser quem gostaríamos, mas graças a Deus, a gente já não é aquele menino imaturo. Graças a Deus a gente já não é mais aquele menino dando muxoxo, reclamando, falando que só vai se for do jeito dele, que ele é o dono da bola, e se ele não escolher, se ninguém joga, ele vai embora para casa. Não, graças a Deus eu já não sou mais quem eu era. Mas ele continua dizendo, mas eu continuo igual a Paulo, dizendo: olha, eu olho para o alvo, eu olho para o autor e consumador da minha fé, eu estou de grau em grau, eu estou de glória em glória, até chegar no alvo, até chegar na plenitude do varão perfeito. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: parabéns, porque você está melhorando. Não, irmão, não, olha para a pessoa do outro lado, diga para ela: parabéns, você está melhor, meu irmão, glória a Deus. Pedro agora, queridos, vai ter que passar pelo curtume. Ele vai ter que ver o couro sendo processado. Pedro não entendeu que quando Deus te envolve em algum processo que não são seus, no final, Ele quer processar você. Quando Deus permite que você passe por lugares e por ambientes, Ele está fazendo coisas em você. Eu lembro que quando a gente estava liderando no IAPI, a gente recebeu a missão de plantar célula, depois plantar a primeira igreja que a gente pastoreou. Foram tantos desafios. Éramos recém-casados, tínhamos outros planos, estávamos nos adaptando um ao outro, estávamos financeiramente nos organizando ainda jovens, ainda estudantes, trabalhando e estudando. Os desafios de plantar uma igreja, tanta complexidade, de entender processos, de construção, de financeiro, e paralelo ainda como pastores voluntários, faculdade, trabalho, família, igreja, eram tantas coisas.
Mas eu glorifico a Deus porque tantas coisas que nós vivemos ali hoje nos habilitaram nesse processo que temos vivido, na construção desses 17 anos da nossa igreja. Deus permite que a gente passe por processos, e esses processos estão processando a nós mesmos. No final de cada processo você vai olhar e vai dizer: eu estou mais crente, eu estou orando mais, eu estou mais fiel a Deus. Jó falou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois do processo agora os meus olhos te veem, aleluia. Então, em vez de nós estarmos reclamando do processo, em vez de a gente estar murmurando porque eu não aguento mais, porque que situação é essa, em vez de a gente estar procurando quem é o culpado, a gente vai dizer: Senhor, eu vou deixar com que isso me faça crescer em alguma área. Porque todo processo processa você primeiro. Diga para o seu irmão: todo processo que você passar, vai lhe processar primeiro. E quanto mais rápido entendermos isso, irmãos, mais rápido o processo, o estágio vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Em terceiro lugar, quais processos Pedro precisou passar para dar continuidade, para sair do platô, para sair da estabilidade e alcançar o novo de Deus? Ele precisou de uma mudança na sua religiosidade. Nós já lemos em Atos 10:4, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas te têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e te dirá o que te deve fazer. O texto diz, queridos, que o centurião Cornélio, ele era um filho da paz. Ele era um homem que não era convertido ainda, ele era judeu, ele era romano, ele não era nem prosélito, alguém que tinha se convertido ao judaísmo, mas ele era alguém que temia Deus. A Bíblia diz que ele era alguém que fazia ação social, a Bíblia diz que ele orava, pedindo a Deus que desse direções a ele, e essas são exatamente características que nós buscamos nos filhos da paz. Aquelas pessoas que a gente olha para ela e diz: rapaz, fulano já parece até que é crente, só falta aceitar Jesus. Porque é alguém nobre, é alguém que é bem intencionado em estar bem no casamento, é bem intencionado em cuidar da família, é bem intencionado em querer mudar, em querer crescer. E eles têm pedido a Deus ajuda para que alguém chegue. A Bíblia diz que esse homem, no texto que nós lemos, ele está orando. E o que é que acontece? Ele recebe uma revelação. Um anjo do Senhor diz para ele: olha, Pedro, ele está em Jope, na casa de Simão o curtidor. Envia pessoas para lá. Enviados não pode, envia pessoas para lá. E te diga que ele virá para te dizer o que você tem que fazer. Eu acho lindo, queridos, o que Deus faz para nos mudar, para que então nós sejamos o que Ele quer que a gente seja. Pedro está passando por todo um processo de mudança de mentalidade. Porque se o Senhor falasse com ele que ele tinha que ir na casa de um centurião romano, ele não iria de pronto. Mas Deus permite que ele passe pela casa de Simão curtidor, para que aquelas barreiras religiosas fossem quebradas. Enquanto Pedro está sendo aqui trabalhado, o Senhor já está falando lá com Cornélio, e os mensageiros estão chegando. O Senhor está fazendo com que toda uma mudança venha sobre Pedro, para que ele pudesse entender, para que ele pudesse passar. A Bíblia diz, e às vezes alguns se frustraram com casas de paz, porque tentaram entregar a pérola aos porcos, tentaram ir àqueles que não estavam ansiosos por essa palavra. E quando Jesus envia os 72 em Lucas 10, o Senhor diz: olha, vocês talvez encontrem alguns que não queiram, mas se vocês o encontrarem, até a poeira dos pés vocês vão ter que sacudir, e vão para outra casa, e se alguém os ouvir, você vai ficar alguns dias ali com eles, e comendo com eles, e ministrando a vida deles. Porque a Bíblia fala para a gente sacudir até a poeira, porque a gente não vai guardar nada no coração com relação à negativa que eles deram. Mas a gente vai estar sempre pronto para ir para os Cornélios, para ir para a casa dos centuriões, para estar pronto para levar, porque existem pessoas, irmãos. Existem
Aqueles que têm orado, dizendo, meu Deus, meu casamento está parecendo que vai acabar. Tem mães dizendo, eu não consigo mais lidar com essa rebeldia desse menino. Tem outros tentando vencer os vícios e não conseguem sozinhos. Tem outros que têm passado por processos de depressão. Tem outros que estão passando por enfermidade. Tem outros que estão desempregados, desesperados. E tem pedido a Deus como aquele homem. E o Senhor está preparando a mim e a você para entrar nessas casas e essas serem transformadas pelo poder do nome de Jesus. Porque lá na frente a palavra do Senhor diz que quando Pedro chega lá e ministra sobre ele, a Bíblia diz que toda aquela casa foi cheia do Espírito Santo e Pedro entendeu. Hoje eu entendo que o evangelho de Jesus era para todos aqueles que o receberem e o aceitarem. Pedro precisou ser liberto na sua religiosidade, ele precisou passar a entender diferente daquilo que ele imaginava. O anjo diz a Cornélio, manda chamar Simão Pedro. Apesar de todas as áreas que ele ainda tinha, o Senhor manda chamá-lo. Apesar de todas as áreas que estamos passando por processos, Ele está te chamando. Diga para alguém, o Senhor está te chamando, meu irmão. Ele podia usar o anjo. Interessante, o autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 7, a Bíblia fala que diz assim, e quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labaredas de fogo. Um anjo dizima exércitos inteiros. O anjo poderia ministrar qualquer uma das casas, mas a Bíblia diz que depois que o Espírito Santo enche, o Senhor diz, agora vocês vão fazer isso na vida dos outros. Agora que o anjo fala a Cornélio, o anjo poderia fazer o que Pedro foi fazer, mas o Senhor diz, não é Pedro que eu quero usar, envia mensageiros e manda trazer Pedro. O Senhor está mandando mensageiros para te dizer, é você que eu quero usar, para que coisas extraordinárias aconteçam em famílias que já estão aguardando ansiosos a sua visita. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, famílias estão aguardando você, meu irmão. O que Pedro, em quarto lugar, precisa passar? Para continuar o projeto de Deus em sua vida, ele precisava reconhecer sua nova identidade. Em Atos capítulo 10, versículo 5, diz, agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, também conhecido como Pedro. Interessante isso. Se você prestar atenção no Novo Testamento, todas as vezes que Pedro é chamado de Simão, ele está vacilando em alguma coisa. Ele está pisando na bola. Porque quando a Bíblia fala de Simão, a Bíblia está falando da identidade que ele tinha antes do chamado de Jesus. O nome dele era Simão, mas quando ele vem, passa a ser discípulo de Jesus, Jesus diz, olha, você não vai ser Simão, você vai ser Pedro, porque Pedro é pedra, sobre esta pedra, eu já li o texto, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quando o anjo está dizendo para ele, está dizendo, olha, você vai a Jope, na casa de Simão o curtidor, e você vai mandar buscar Simão, também chamado de Pedro. Em outras palavras, o anjo está dizendo, olha, ele tem duas identidades que tentam se levantar na sua vida. Se ele não quiser vir para estar aqui, pregar o evangelho, fazer a missão que Deus está dando a ele, ele está assumindo a sua antiga identidade antes de Jesus tê-lo chamado. Se ele ouvir o chamado e vir pronto para pregar o evangelho e fazer o que Jesus quer fazer nessa casa, ele está assumindo a sua identidade de Pedro. E em nós não é diferente, irmão. Quantas vezes a velha natureza tenta se manifestar? Quantas vezes as velhas práticas elas tentam se levantar em nós? Já temos a nossa caminhada com Jesus, já temos a sinceridade, já fomos revelados, Ele já nos mostrou o céu, Ele já tem nos declarado tantas promessas. De vez em quando bate uma onda e a gente ainda pensa em fazer bobagem. A gente ainda pensa em retroceder, às vezes os anseios da carne se levantam, às vezes a carne dá uma tremida quando lembra o que fazia na época do mundo, na prostituição ou nos vícios, ou quando bate a crise financeira de fazer algo ilícito, e o Senhor está dizendo, olha, se lembre, você antes tinha uma identidade, eu te lavei, eu te remi, ela de vez em quando vai tentar se levantar, mas a Bíblia fala que quando aqueles enviados chegam, Pedro já foi revelado do que seria, e ele prontamente ouve, e vai
contra quais eram as suas decisões e chega até a casa de Cornélio e assume a sua nova identidade que Jesus havia dado. Todos os dias o diabo vai bater na sua porta, todos os dias as tentações estarão, todos os dias as crises de identidade virão, mas quando você entende que é um filho amado de Deus, você repreende o diabo e vive uma nova história que ele tem preparado para você. Olhe para quem está do seu lado e diga: o Senhor te deu uma nova identidade mesmo. E quando a gente entende isso, a depressão cai por terra. E quando a gente entende isso, a ansiedade cai por terra. E quando a gente entende isso, os medos caem por terra. Porque a gente entende quem nós somos. A gente entende quem Ele é. Ele não é um Deus que está formatado a fazer do nosso jeito, como a gente acabou de cantar aqui. Ele é, queridos, Ele é o terremoto. Ele é as lutas, Ele é a morte, Ele é todos os ambientes que muitas das vezes a gente entende que Ele não está. Elias, ele queria ver Deus do jeito que ele estava acostumado a ver, e quando Deus manda uma brisa suave, ele entra em crise. Mas quando eu entendo a minha identidade, eu passo a ouvi-lo como Ele é e da maneira que Ele quer se revelar a mim. Diga para a pessoa que está do seu lado: assuma a sua nova identidade, meu irmão. Você é filho amado de Deus. Em penúltimo lugar, Pedro precisou entender que a espera é pedagógica. Diga para o seu irmão: a espera é pedagógica. O pregador pentecostal diz que ele não está demorando, ele está caprichando. Se ainda não aconteceu, é porque não chegou o tempo de Deus, ainda que tenhamos por tardia. As promessas de Deus chegam no tempo certo, na hora certa. Por que ainda não chegou? Porque Ele não vai mudar por causa de você, Ele vai mudar você. Era para eles andarem 40 dias, mas ficou 40 anos. Então, em vez de a gente ficar inquieto e ficar tentando apontar o culpado, a gente precisa apontar para nós e dizer: Senhor, onde é que precisa mudar? Eu quero adiantar logo isso. Eu quero sair desse negócio, não quero ficar aqui. Quando os hebreus chegam em Gilgal, nas muralhas de Jericó, o Senhor diz: olha, Gilgal é só lugar de passagem, não é porque vocês estão plantando que vocês vão ficar aqui não, é só um estágio. E o Senhor quer nos fazer entender que há estágios, e enquanto esperamos, Ele está nos fazendo crescer. Atos 10, 9 diz: subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta é meio-dia. Ele está na casa de Simão, o curtidor, da meio-dia, a comida não sai, ele já está achando o porco até gostoso, já está cheirando, mas ainda não tem nada, e porque ele está com fome, não tem o que fazer, então ele decide ir para o terraço orar, e tendo fome quis comer, enquanto Simão lá estava preparando, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Ele viu os céus abertos e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. E ali tinha uns animais, como nós já lemos. O que é que eu aprendo aqui, queridos? O Senhor permite que a comida atrasasse. Já era meio-dia, a comida não está pronta. Ele está com fome, está sentindo o cheiro ali da comida para sair, então ele decide para o terraço orar. E enquanto ele está orando, a revelação é dada. Ele vê o pote, ele vê o lençol, ele vê os animais. Se a comida ficasse pronta meio-dia, Pedro não sobe para o terraço, Pedro não tem a revelação. A Bíblia fala que ele é revelado depois, enquanto ele meditava sobre o que era aquele lençol com os animais. O Senhor fala com ele da casa do centurião Cornélio. O Senhor fala que estão sendo enviados homens. Quando os homens chegam lá em Jope, na casa do curtidor, ele já sabia, Deus já tinha revelado a ele. Mas por que ele sabia? Porque enquanto esperava, ele foi orar. Enquanto ele foi orar, o Senhor dá a revelação para ele. Às vezes Deus permite que coisas atrasem, para que a gente seja revelado do que Ele quer de nós. E enquanto esperamos, Ele quer que a gente faça o que Pedro fez, que a gente vá orar. Que a gente vá entender o reino do Espírito, que a gente vá se submeter a Ele. E quando a gente lê isso, a gente fica feliz, porque se ainda não aconteceu, é porque Deus está me fazendo crescer. É Deus que permite que o almoço atrase, é Deus que permite que as coisas não aconteçam. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se o almoço não saiu, é porque Deus está usando o almoço ainda não ter saído, para que naquele tempo a revelação chegue e eu possa
entender os propósitos dele. A manifestação de Deus ocorre no vácuo da sua espera. Diga para quem está do seu lado: a manifestação de Deus ocorre no vácuo da sua espera. Você está esperando, Ele vai te dar direções. Você está aguardando nele. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor. Enquanto eu espero, mas eu não espero criticando, eu não espero murmurando, eu não espero desviando, eu espero no Senhor. Ele vai trazer revelações, Ele vai trazer direcionamentos, e eu vou alcançar o novo dele. A espera é pedagógica. A espera nos faz crescer, a espera está nos fazendo entender. Foi Deus quem atrasou o almoço. Deus tem permitido o retardo de algumas coisas, porque no tempo de espera, Ele manifesta as suas revelações. Deixa eu caminhar para o final. Enquanto ele está orando, os mensageiros de Cornélio estão chegando. Agora eu fico pensando, irmão, se ele não vai orar, ele vai comer. Depois de comer, tem aqueles irmãos que gostam de tirar aquele cochilo, que eu até tento, mas às vezes eu não consigo. Aquela cesta, aquela cochilada legal. Tem interior que o comércio fecha todo. De meio-dia só abre 2h30, 3 horas da tarde, está todo mundo dormindo, não adianta abrir, que a rua está toda deserta. Está todo mundo cochilando. Pedro comeu, Pedro vai dormir. Os enviados de Cornélio estão vindo. Quando baterem na porta, Simão ia dizer: Pedro, estão te chamando. E vai dizer: me chamando quem? Não, porque Cornélio, onde, como? Ele não ia entender nada. Porque ele não tinha recebido de Deus as direções. Mas porque ele recebeu as direções, porque no vácuo da espera, ele recebe uma manifestação de Deus. Enquanto você está esperando, eu quero declarar sobre a sua vida, você vai receber direções de Deus. Enquanto você está esperando, você vai receber direções de Deus. Enquanto você continuar firme na presença, você está adorando, você está louvando, você está servindo, você está dando testemunho, você está sendo fiel. A Bíblia diz: semeando a boa semente, andando e chorando. Mas vai chegar um dia que você vai colher os frutos e você vai glorificar a Deus, porque durante o processo Ele te deu revelações. Concluindo, irmãos, quero convidar o ministério de louvor. Quais os processos que Pedro precisou passar em último lugar? Ele precisou se submeter por completo à vontade de Deus. Atos 10:11 diz: e viu o céu aberto, e eis que descia um vaso, e o lençol, e os animais, todos que nós já lemos. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Fique de pé nessa noite. A Bíblia fala que na primeira negativa de Pedro, na primeira negativa de Pedro, o lençol sobe. Pedro, ele não nega mais 2 vezes. Das 2 outras vezes o lençol é colocado de novo, mas ele ainda argumenta, mas não nega. E Pedro, ele precisou, queridos, entender que Deus estava propondo algo para ele. Ele começou a entender que Deus estava chamando ele para algo que estava aquém da sua compreensão, mas que os processos o fez agora entender melhor. Diferente de Jonas, que foi contra a sua vontade, agora ele precisava se submeter por completo à vontade de Deus. Ele se lembra talvez de João 21, quando na pesca miraculosa, ele pula até a beira da praia, ele reconhece que é Jesus, e Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, que pergunta é essa? Tu sabes que eu te amo, então apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Pedro entendera diante daquelas 3 propostas que é feita para ele. Diferente da salvação que por dezenas de vezes ou por centenas de vezes o Senhor vai tentar nos salvar, a chamada ela é feita apenas algumas vezes.
E se nós não quisermos, aquilo que eu rejeito eu perco. Aquilo que eu não aceito, eu deixo de alcançar aquilo. Ele agora se cala, ele decide se submeter por completo à vontade de Deus. A Bíblia diz que ele ouve os mensageiros de Cornélio. Ele vai com os mensageiros de Cornélio. Quando ele chega lá, aquele homem tinha convidado os vizinhos, tinha trazido a família, a casa estava cheia. A palavra do Senhor diz que então ele ora por eles com imposição de mãos. Todos são cheios com o Espírito Santo. E Pedro diz: agora eu entendo que a salvação de Deus é para todos aqueles que confessaram a Jesus, é para todos aqueles que creem em Jesus.